Irmãos, abre comigo a sua Bíblia aí. Um livro que algumas pessoas têm até medo, de ler. Mas vamos ler Apocalipse. Algumas pessoas não gostam nem de ler o Apocalipse, irmãos. Porque é o livro do final dos tempos. É o livro da revelação. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus colocou no meu coração Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Glória a Deus. A partir do versículo 5. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 5. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: E foi-lhe dada uma boca para proferir coisas, grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é uma passagem interessante que fala a respeito da besta que emerge do mar. A besta que vem para levar ou para ceifar aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu tinha pedido a Deus essa semana que Deus me desse uma palavra, porque pregar na ceia do Senhor, irmãos, nós precisamos entender que toda a palavra, toda a Bíblia nos leva ao sacrifício. Toda a Bíblia nos leva ao momento da crucificação. Toda a palavra nos leva ao momento em que Cristo passaria por este sacrifício, por este sofrimento, pela minha e pela sua salvação. Ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele não tinha pecado, mas ele morreu na cruz. Ele não tinha pecado, mas ele se entregou por nós. Ele fez o sacrifício para que eu e você pudéssemos ser salvos. E essa passagem aqui em Apocalipse capítulo 13, começa a partir do versículo 5 com algo que me chamou muita atenção, quando diz que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, cuidado com a língua, cuidado com aquilo que nós falamos, porque muitas vezes uma palavra lançada é como uma pedra atirada em uma janela de vidro. Aquela palavra falada, ela vai fazer algo, ela vai realizar algo, e aquilo que vai acontecer não está no nosso controle. E depois que a janela é quebrada, ela pode até ser restaurada, mas ela nunca mais será a mesma. E quando a palavra de Deus nos diz que foi dada uma boca para a besta, para proferir grandes coisas e blasfêmias, blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o seu nome, blasfêmias contra o tabernáculo de Deus e blasfêmias contra aqueles que habitam no céu. Nós precisamos cuidar da nossa vida para que nós não estejamos blasfemando contra as pessoas.
denegrindo a imagem, falando mal de alguém, ou mesmo trazendo algo que não seja a verdade. Porque a verdade da palavra de Deus, ela não tem duplo sentido. A palavra de Deus diz que é sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Cuidado. Cuidado, porque Satanás, ele usa a nossa língua para realizar a obra que ele precisa realizar. Ele usa as nossas más ações para realizar a obra que ele precisa realizar. Nós temos que lembrar que Satanás é espírito, mas ele trabalha através de homens e mulheres, através de jovens e até crianças, para realizar aquilo que ele quer, porque ele precisa de um corpo físico, ele precisa de um corpo material, para realizar aquilo que é necessário. E aqui na palavra nos fala que lhe foi permitido, irmãos, presta atenção nesse versículo 7, coloca para mim aqui Apocalipse 13, 7. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi permitido a Satanás, a besta, vencer os santos. Pastor, mas como que Deus permite que o Satanás, a besta, venha vencer os santos? Jesus disse assim: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa se eu estou vencendo Satanás ou se eu estou perdendo, Jesus vai me ressuscitar no último dia. Não importa se a besta está fazendo algo contra a minha vida, se há uma seta lançada contra a minha vida, eu sei que eu ressuscitarei no último dia, porque Jesus me prometeu. E a promessa dele não volta atrás. A promessa de Jesus, ela não volta atrás. Então, quando a palavra de Deus nos fala que foi permitido à besta guerrear com os santos e vencê-los, não quer dizer que os santos foram derrotados. Porque Jesus pode ressuscitar cada um no último dia. E nós temos que estar preparados. Por quê? Porque aqui fala no versículo 7, que foi dado poder à besta sobre toda a tribo, sobre toda a língua, sobre toda a nação. E adoraram a besta todos os que habitaram sobre a terra. Versículo 8. Adoraram a besta todos os que habitaram sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem adora a besta não vai para o céu. Quem adora a besta não tem salvação. Quem adora a besta não tem compromisso com Deus. E aqui eu trago um alerta para os irmãos. Satanás, ele usa o dinheiro. Satanás, ele usa bens materiais. Satanás, ele usa a fofoca, ele usa a intriga, ele usa a oposição, ele usa a desobediência, o desentendimento, ele usa coisas que para nós talvez não seja nada demais. Não é nada demais. Não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, isso aqui não tem problema. Satanás está usando o não tem nada a ver, o não tem problema. Ah, mas é só isso aqui, é só essa vez. Cuidado. Satanás não brinca de ser ruim, irmãos. Ele é mau o tempo todo, ele é mau em todos os momentos. E a palavra de Deus nos diz que o sacrifício, a crucificação, no versículo 8 nos fala que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício de Cristo já estava determinado por Deus antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que Adão pecaria, Deus sabia que Eva comeria daquele fruto que não pode, Deus sabia que Satanás enganaria Eva dentro do jardim, Deus sabia. Não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Não adianta eu pensar que eu posso fazer algo ali, escondido, que não tem ninguém olhando. Eu até já falei isso aqui uma vez com os irmãos. Muitas vezes, quando a pessoa vai fazer alguma coisa errada, né? Principalmente a gente vê as nossas crianças ou os jovens, né? Quando vai fazer alguma coisa errada, eles param, dão uma olhada assim.
Não tem ninguém olhando, então está tudo certo, né? Mas esquece de olhar assim, ó. Porque nós temos um Deus que olha e sabe e conhece todas as coisas. Não adianta eu querer esconder de Deus nada, porque mesmo que eu esteja, a palavra de Deus diz, ainda que eu tenha a minha cama no Seol, ou seja, no abismo, ainda assim o Senhor está comigo. Ele guarda aqueles que crerem, Ele guarda aqueles que confiam nele, Ele guarda aqueles que têm compromisso com a palavra, compromisso com a verdade. E nós precisamos colocar isso na nossa mente. O sacrifício de Cristo, o sangue derramado, o sofrimento que Ele passou, tem um motivo, irmãos, é a minha e a sua salvação. Mas nós precisamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos caminhar seguindo a determinação da palavra. Não adianta eu achar que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, porque a vida não é minha, ela é do Senhor. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês não pertencem a este lugar. Vocês têm uma terra, uma nação celestial, a qual vocês herdarão. Nós não podemos fazer a nossa casa, irmãos, nesse mundo e achar que aqui é tudo de bom e eu quero viver aqui eternamente. Não, irmãos. A eternidade é com Jesus na glória. Nós temos uma salvação, uma vida eterna com Deus, e nós temos que voltar o nosso pensamento para o Senhor. Versículo 9 e 10, ainda aqui, fazendo uma introdução dentro do Apocalipse 13, versículo 9 e 10, ele fala assim, olha, João escreve, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Irmãos, o próprio Jesus, ele falou isso com o apóstolo Pedro. Quando Pedro saca da espada ali, corta a orelha do soldado, Jesus pega e fala com ele, fala, Pedro, guarda a espada. Porque se você matar alguém com a espada, você vai morrer pela espada. O que eu quero dizer? Se você matar alguém com seus atos, com as suas ações, com as suas palavras, Deus ele vai cobrar isso de você. Da mesma forma que nós fazemos com os outros, Deus cobrará de nós. Aquele que usa a espada, alguém que matar a espada, necessário é que pela espada seja morto. Deus ele cobra com a mesma moeda, irmãos. Ele cobra da mesma forma, nem mais, nem menos, mas ele vai cobrar. Ele é fiel para cobrar. Ele conhece a verdade, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento, Ele sabe o que nós estamos fazendo, e Ele sabe o que acontecerá amanhã, e nós não. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque o tempo de Deus é um tempo incondicional. O tempo de Deus, ele não tem limite, ele não tem um momento igual nós temos. Eu posso decidir o que eu vou fazer agora, mas eu não posso decidir o que eu vou fazer amanhã. Mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer com a minha vida daqui 5, 10, 20 anos talvez. Mas eu não sei. Talvez eu esteja fazendo planos para daqui 10 anos, mas eu vou morrer com 5. Talvez eu estou fazendo planos para daqui 20 anos, mas eu vou morrer com 8, com 7. Mas Deus, ele sabe o tempo determinado para cada um de nós. Mas nós não podemos abreviar o tempo de Deus na nossa vida. Nós não podemos abreviar o tempo de Deus para a nossa promessa. Porque Deus, ele tem uma promessa na vida de cada um de nós.
Deus, ele te prometeu algo e ele vai cumprir. Deus, ele te prometeu algo e ele vai fazer acontecer. Eu não sei o que foi, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe a sua necessidade. E nós precisamos entender que antes da fundação do mundo, Jesus já havia sido sacrificado por nós. O sacrifício já havia sido realizado, porque Deus, ele não está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo da forma que nós estamos. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidamente. Muitas pessoas falam assim: pastor, eu não vou à igreja porque hoje o dia foi muito corrido e eu não tenho tempo de me arrumar para ir para a igreja. Só que Deus, ele deu 24 horas para todo mundo. Todos têm o mesmo tempo. Todos têm o mesmo tempo para trabalhar, para acordar, para dormir, para comer, para tomar banho. O mesmo tempo para todas as pessoas. Sejam cristãos, sejam ímpios, sejam quem for. O tempo é o mesmo. Não existe diferença. A diferença é o que nós fazemos com o nosso tempo. O que eu tenho feito com o meu tempo? Como eu tenho colocado o meu tempo diante da vontade de Deus? Porque nós temos tempo para tantas coisas, irmãos, mas não temos tempo para a palavra. Nós temos tempo para tantas coisas e não temos tempo para Deus. E o que Deus está falando conosco aqui hoje é que o dia chegará em que Ele cobrará de mim e de você cada minuto do seu tempo, cada minuto gasto do seu tempo. O que você fez? A que você dedicou o seu tempo? Como você usou o seu tempo diante do Senhor? Para nós, irmãos, para nós, o tempo ele não para. O tempo ele vai passando. E se nós não cuidarmos do nosso momento, daquilo que acontece agora, eu não saberei o que fazer daqui 10 minutos, daqui 5 minutos. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala que tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado. Para todas as coisas existe um tempo determinado. Só que hoje, irmãos, é muito comum, eu posso dizer que é muito comum, nós pegarmos o telefone e ficarmos no telefone o dia todo, mas sequer lermos um versículo da palavra de Deus no telefone. Acontece, porque Satanás ele usa os detalhes, ele usa os momentos, os detalhes, para nos tirar daquilo que é o propósito de Deus. Enquanto você está distraído com o telefone, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, e você está ali parado, olhando ali fotos, vídeos, vendo ali as conversas do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, do não sei o quê, porque hoje tem tantos chats, tantas coisas, e o tempo está passando, irmãos, e o tempo está passando, e nós precisamos cuidar do nosso tempo. Precisamos cuidar do nosso tempo com Deus. Precisamos cuidar da nossa vida com o Senhor Jesus. O tempo para nós, como eu falei, são 24 horas. E interessante, irmãos, é que se nós fôssemos cumprir aquilo que fala na palavra de Deus, e a gente fosse dar o dízimo do nosso tempo, nós teríamos que tirar do nosso dia 2 horas e 40 minutos para ler a palavra. Todo dia. 10% do nosso tempo para o Senhor. 10% do nosso tempo para Deus. Seria o dízimo do tempo. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu não tenho 2 horas para ficar lendo a Bíblia. Mas se você pegar o telefone no Instagram, vai horas, irmãos, vai horas. É 3, 4, 5 horas ali, ó. E você não percebe o tempo passar, irmão. Você não percebe o tempo passar. Presta atenção. Você não percebe o tempo passar. Porque o que agrada a Satanás, presta atenção no que eu vou te falar.
o que agrada a Satanás não te traz cansaço. O que agrada a Satanás não te causa cansaço. Se você pega a Bíblia para ler, dá um sono, dá uma canseira, dá uma fadiga, você começa a ler, você fala, não, eu estou lendo aqui, eu não estou entendendo nada. Pede o Espírito Santo de Deus discernimento, pede o Espírito Santo de Deus entendimento, pede o Espírito Santo de Deus para abrir a sua mente, para que você possa entender a palavra. Porque Satanás trabalha nos detalhes, irmãos. Ele trabalha nos detalhes para roubar a nossa salvação. Jesus não vive de acordo com o nosso tempo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vive de acordo com o nosso tempo. Ele está em todos os momentos, Ele está em todas as horas, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todos os corações, todos os pensamentos, e por isso Ele pode trazer conforto ao seu coração, Ele pode te ajudar na sua caminhada, Ele pode te sustentar quando você se sentir cansado, afadigado, angustiado pela situação. Jesus, Ele pode trazer conforto para a sua vida. Não há tempo para Deus, pois todos, Jesus, o Espírito Santo e o Pai, eles se movem pelo tempo. Eles se movem pelo tempo para acudir ou para socorrer todos aqueles que precisam. É interessante quando nós estamos, por exemplo, aqui na Alemanha, nós temos aqui hoje 6 horas e 34 minutos agora. Mas no Brasil é 1h34. Lá na Flórida são 12h34 agora. Só que lá na Nova Zelândia, na Austrália, eles já estão 6 horas à nossa frente. Eles já estão passando para o próximo dia. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque Jesus, Ele está lá. Ele está aqui. E Ele está no Brasil. Ele está nos Estados Unidos, aonde o tempo nosso, o nosso horário, que já são 6h30 da tarde, para eles ainda está longe de chegar. Mas para Deus não há tempo. Para Deus não existe um tempo determinado. Ele faz com que as coisas aconteçam em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, desde que nós tenhamos fé. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que Deus pode fazer algo na minha vida. Eu preciso acreditar que Jesus, Ele pode ressuscitar mortos da forma que Ele fez. Ele pode ressuscitar ainda hoje. Ele pode curar cegos ainda hoje. Ele pode curar coxos ainda hoje. Ele pode curar o irmão Raico antes que ele passe pela cirurgia, porque Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer. Mas é necessário que a nossa fé, ela venha mover o coração de Deus. É necessário que nós venhamos a usar a nossa fé, para que algo aconteça na minha e na sua vida. Irmãos, é interessante porque nós vemos que Jesus, Ele curou, Ele ressuscitou mortos. Lázaro, por exemplo, 4 dias depois de morto, foi ressuscitado por Cristo. No hoje, nos nossos dias, curas, milagres, não são mais vistos como eram antigamente. Jesus mudou? Não. Deus mudou? Não. Continua o mesmo. Mas a nossa fé, ela diminuiu. A nossa fé, ela não é como era antigamente. Porque as distrações de Satanás, as distrações que Satanás arrumou, fazem com que a nossa fé, ela seja colocada em segundo plano. É comum nós vermos, por exemplo, o irmão está doente, mas ele já foi no médico, ele já procurou um médico, para o médico dar um diagnóstico, o que ele tem, porque ele precisa ir no médico, para o médico falar o que ele vai tomar, né? Antigamente, irmãos, não era assim que funcionava, não. O irmão fulano está doente, leve ele lá no pastor, leva na igreja, a igreja vai orar e ele vai ser curado. Se Deus não fizer o milagre, se Deus não curar ele na igreja,
aí você leva no médico. Porque Deus deixou a medicina aí para ser usada, mas primeiro o reino de Deus. Primeiro a justiça de Deus. Primeiro a fé. Porque a fé move montanhas. A fé pode curar. É interessante quando nós vemos médicos dando testemunho de que o paciente estava lá, não tinha mais recurso, os médicos já não sabiam mais o que fazer, mas aí vieram ali os pastores, uns irmãos da igreja, oraram por aquele enfermo ali, e daí a pouco ele começou a melhorar. Aí melhorou, teve alta, saiu do hospital, e o médico não sabe o que aconteceu até hoje. Porque Deus, Ele trabalha através da minha e da sua fé. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos acreditar que o tempo de Deus, o milagre de Deus, ele pode acontecer na minha e na sua vida. Romanos capítulo 13, versículo 10, fala que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deus, ele faz com que todas as coisas aconteçam porque ele nos ama. O amor de Deus é incondicional. Não depende daquilo que eu acho, não depende daquilo que eu penso. Deus, ele ama a todas as pessoas. Interessante que hoje na escola bíblica dominical, todo domingo, irmãos, 3 da tarde, nós temos escola bíblica dominical. Se você pode, chega um pouquinho mais cedo, participe conosco da escola bíblica dominical. Hoje, na escola dominical, nós falamos a respeito disso. O amor de Deus, ele é incondicional. Então, para Deus, não faz diferença qual a minha e qual a sua situação. Ele te ama de qualquer forma. Pastor, mas eu estou em pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A partir do momento que você deixa o pecado, a palavra do Senhor diz que aquele que arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Você está em pecado, mas Deus te ama. Você está em pecado, mas Jesus te ama. Ele morreu justamente para que o pecador seja salvo. Ele morreu para que o pecador seja alcançado. Porque o amor de Deus é incondicional. É um amor sem limite. Ele te ama porque Ele crê que você pode mudar a sua situação. Ele crê que você pode dar um próximo passo na direção correta. Ele crê que você pode tomar uma decisão hoje e mudar a sua vida diante de Deus. E buscar os caminhos do Senhor. E voltar para a presença de Deus. Porque Deus, Ele tem salvação para a sua casa. Ele tem salvação para a sua família. Ele tem salvação para os seus filhos. Ele tem salvação para os seus pais. O amor de Deus não tem limite. E a palavra do Senhor nos diz em João 3,16 que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de uma maneira tão grande que não tem explicação. E o escritor colocou tal. Ele amou o mundo de tal maneira. Uma maneira que não dá para explicar. Jesus amou o mundo. Em Tito capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado. Ele entregou a sua vida para quê? Para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Jesus nos fez povo dele. Jesus nos fez uma nação santa, para ser usado para boas obras, usado para alcançar almas e vidas para o Senhor. Eu quero deixar só mais um versículo aqui, e eu já encerro para nós irmos para a ceia do Senhor. João capítulo 15, eu queria que colocasse aqui, por favor, João capítulo 15, versículo 19. João capítulo 15, versículo 19. E eu quero que você guarde esse versículo no seu coração.
Guarda esse versículo aí. João 15, 19. Aqui na minha versão está um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. O mundo os amaria se pertencesseis a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Nós somos odiados pelo mundo, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós somos salvos em Cristo Jesus e nós seremos ressuscitados no último dia. Amém, irmãos?